Graça e paz a todos, que Deus em Cristo Jesus continue nos abençoando, que esse nome, doce nome, possa continuar sendo presente nas nossas vidas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Sou grato a Deus pela vida dos meus irmãos que aqui estão, por aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, que o bom nome e o doce nome de Jesus, esse maravilhoso nome, possa também ser adorado aí onde você está. Eu sei que Ele está presente aqui e está presente aí também. Então, louve ao Senhor e bendiga o seu santo nome. Queridos, terça-feira, encontro de oração, e nós iniciamos um assunto, e Deus tem tratado bastante comigo sobre essa parte desse assunto. É justo escolhermos os fragmentos? É justo ficarmos escolhendo, vivendo com os fragmentos? É claro que não é justo. E por que que nós ficamos? E porque às vezes nós escolhemos viver os fragmentos que tanto nos impede, às vezes, de vivermos as promessas. É isso que nós estamos falando. Fragmentos impedem que muitos estejam vivendo promessas. E as promessas do Senhor, elas são fiéis, são infalíveis. Tem um cântico na harpa que diz: firme nas promessas do Senhor Jesus. Então nós precisamos estar firmes nas promessas. Se estivermos firmes nas promessas, o que serão os fragmentos na nossa vida? Nada. É para isso que o Senhor tem tratado comigo e com você. Apesar de estarmos em um pequeno número, é com nós que Deus quer falar. Se nós estamos aqui, é conosco que Deus quer falar, e com você que nos acompanha pelas redes sociais, com você que tira o seu tempo para ouvir o que Deus tem para falar com você. Lemos assim a santa palavra do Senhor, Isaías capítulo de número 41, versículos de número 10 ao de número 13. Louvado seja o nome do Senhor. Não temas porque eu sou contigo. Quem tem dúvida, o Senhor está falando, não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que se irritaram contra ti. Tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-los-ás, mas não os acharás, e os que pelejam contigo tornar-se-ão nada, e como coisa que não é nada, os que guerreiam contigo. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Louvado seja o nome do Senhor. Encerramos aqui na terça-feira próxima passada, dizendo assim, o Senhor quantas vezes já falou, oferecendo um edificar perfeito e um edificar suficiente, um edificar completo. Quantas vezes Ele já tem falado comigo e com você sobre isso? Oferecendo, sabe que é um Deus todo-poderoso oferecer algo a mim e a você, e dizendo para mim e para você, olha, o que eu estou te oferecendo é completo, o que eu estou te oferecendo é suficiente, mas o terreno precisa estar limpo. O terreno precisa estar limpo. E quem que limpa o terreno? Somos eu e você. Somos nós que temos que tirar os fragmentos. Os fragmentos que estão contaminando a terra, aonde o Senhor quer edificar, aonde o Senhor quer construir, aonde Ele quer realizar a vontade dEle. E às vezes nós deixamos o terreno sujo, com os fragmentos, e impedindo que o Senhor venha construir na minha e na tua vida aquilo que Ele chama de promessa, aquilo que nós chamamos de promessa. Então precisamos limpar o terreno para que o Senhor, aleluia, edifique aquilo que é completo e aquilo que é suficiente nas nossas vidas. Queridos, falamos aqui que para cada fragmento, Deus tem uma palavra renovadora. O que é um fragmento diante de um Deus todo-poderoso? Mas eu que tenho que fazer as escolhas. Eu que tenho que decidir. Fragmento, sai daí porque esse lugar não pertence a você. Se retira, bate em retirada. Queridos, e nós temos que nos esforçar para isso. Pessoas que estão vivendo uma vida, como falamos aqui terça-feira próxima passada, os fragmentos, as pessoas estão construindo ruínas.
Ao invés de permitir que o Senhor construa e edifique aquilo que é suficiente e completo, as pessoas, por guardarem os fragmentos, estão construindo ruínas, destruindo as suas próprias vidas. E o que o Senhor pode fazer? Quando o fragmento está dentro da casa, só indica uma coisa: a porta está fechada. E quando a porta está fechada, o Senhor entra? Não. Ele vai ficar batendo. E quanto mais ele bate, mais demonstra o desejo de querer entrar. Porque se o Senhor não quisesse entrar, da forma que ele quer, ele bateria uma vez. Não abriram, ele ia embora. Não, mas ele continua batendo. Mas vai chegar um dia que essa batida na porta do meu e do teu coração, da minha e da tua vida, ela vai cessar. Vai cessar. Ou melhor, vamos melhorar, na vida de muitos, ele vai continuar batendo. Porque um dia ele bateu na porta do meu coração e eu abri. O que tinha de fragmentos lá dentro, não era fragmento não, tinha as coisas bem grandes mesmo. Ficou alguns fragmentos. E todo dia eu peço: Senhor, me ajuda a tirar esses fragmentos daqui. Eu quero viver a promessa. Eu quero viver as promessas de Deus. Os meus irmãos querem viver as promessas de Deus. E nós estamos entendendo isso através dessas terças-feiras, através dessas reflexões, do texto que nós lemos. Disse aqui na terça-feira, se nós nos apegássemos tão somente no primeiro texto, na primeira parte que ele diz, não temas porque eu sou contigo. Quantas coisas nós poderíamos viver, que ainda não vivemos. Já vivemos muitas promessas, estamos desfrutando de promessas do Senhor. Estarmos reunidos aqui é desfrutar das promessas de Deus. Mas o quanto mais nós poderíamos desfrutar. Mas às vezes tem algo impedindo. E a gente acaba tratando daquele fragmento, levando para um cantinho lá, que ele acaba ficando como estimação. E o Senhor não quer que isso aconteça na nossa vida. Ele quer que nós tiremos esse fragmento. E agora para pensar. Nós queremos viver uma paz. E falamos aqui, uma paz que o mundo não pode dar. Jesus falou, deixo-vos a minha paz vos dou, e não vou-la dou como o mundo dá. Mas para que a paz ocupe o espaço dela, o fragmento tem que sair. Para que a paz que o Senhor nos dá, que Ele é a nossa paz, para que Ele habite no meu ser, no teu ser, de forma completa, na plenitude que Ele quer, o fragmento tem que sair. Então a paz só pode ocupar o lugar dela quando o fragmento sai. Quando o fragmento é tirado. Falei aqui, todo fragmento existe em mim e em você, sabe por quê? Porque ele brotaram lá. Alguém lançou a semente lá. Então o fragmento está lá. E todo fragmento que está interno, se ele for alimentado, ele cresce. E ele crescendo, ele te torna forte. E ele estando forte, ele não vai querer sair. Vai criar resistência. Ele vai resistir. Aquilo que a palavra nos traz como um alerta, como uma advertência, como um conselho, como uma ordenança, o fragmento ele está resistindo. Então é eu e você que temos que falar ao Senhor, chega fragmento. Essa palavra é para mim. Essa palavra vai cair numa terra boa, porque eu estou limpando aquilo que você tem contaminado o fragmento. Eu quero que essa palavra caia no meu coração, na minha vida. Eu quero que se cumpra a palavra do Senhor no meu viver, nas minhas ações, nas minhas palavras, nos meus pensamentos. Eu preciso e quero que essa palavra se cumpra. Mas ainda está presente o fragmento. Por quê? Porque além dele ter sido plantado, brotou, germinou, foi alimentado, está dando fruto. E como faz para ser arrancado? Porque aí já não é mais uma questão de tirar, é uma questão de arrancar. E quando você vai arrancar alguma coisa, você tem que fazer força. Quando você vai arrancar uma raiz de uma pequena árvore, um facho de capim, um fecho de capim, quando você quer arrancar com raiz e com tudo, você tem que exercer força, ainda mais um fragmento, que já criou raiz. E o que o escritor aos Hebreus diz sobre o fragmento, sobre a raiz? O escritor aos Hebreus diz, tendo cuidado, observem, vocês tenham cuidado
de não se privarem da glória de Deus. Então observem, se eu estou me privando, a ação é minha. A ação é minha. Ele diz, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura, olha o fragmento aí, brotando vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados. Observem, queridos, que esse fragmento, ele tem uma capacidade não só de criar ruínas dentro de nós, mas também de levar essa ruína para a vida dos outros. Porque quando a pessoa está com fragmento, na sua vida, remoendo aquilo que é do passado, faz parte de um passado, ou aquilo que já deveria ter sido tirado, ele acaba contagiando outras pessoas. E essas outras pessoas vão contagiar a outros. E essas outras também deixam de viver a promessa. Agora observem, existem pessoas que se esforçam. Agora, quantas pessoas estão vivendo com tantos ressentimentos? Pessoas que estão ressentidas, tristes. Pessoas que estão com esse ressentimento, mágoas, esses fragmentos, que quando era para amar, passa a rejeitar. Observem, queridos, que o fragmento faz isso. Disse aqui alguns dias atrás, como está a nossa vida de oração. Porque, queridos, o Senhor dizendo em Mateus capítulo de número 5, diz assim, se nós orarmos por aqueles que nós amamos, que galardão terá isso? Se até os publicanos, se até aqueles que mentem, aqueles que roubam, aqueles que não creem em Deus, que fazem pouco caso do Evangelho, até eles fazem isso. Sabe o que é difícil? É orar por aqueles que nos maltratam. Sabe o que é difícil? É orar por aqueles que nos magoam, por aqueles que levantam falso testemunho contra nós, por aqueles que dizem mentiras contra nós, por aqueles que nos perseguem. Mas está lá em Isaías 5,44 a seguir. Se nós fizermos só, orarmos por aqueles que nós amamos, que galardão tem isso? Os publicanos fazem isso. O Senhor diz, mas vocês devem amar os que vos odeiam. Você deve orar por aqueles que te perseguem. Você deve bendizer aqueles que te maldizem. Por quê? Porque vocês são filhos do Pai Celestial. Eu quero viver promessas, e se tem fragmentos na minha vida, eu quero tirá-los dali. Porque observem, queridos, estão de pessoas que, ao invés de amar, estão deixando de amar. Estão esfriando. E quando chega essa parte do esfriamento, deixam de se esforçar. Observe algumas coisas aqui. Pessoas que estão guardando ofensas, é um fragmento. Pessoas que não se esquecem da ofensa. E quando se lembram, a pessoa não esquece. E aquilo fica remoendo, fica martelando. E a pessoa vai dando permissão para aquilo ficar contaminando a sua mente, o seu pensamento, as suas palavras, as suas ações. Permite que isso aconteça. Então, pessoas que guardam ofensa e não se esquecem delas. Está ali presente, está sempre viva, está sempre viva. É aquela panela de água que foi colocada no fogo. Começa a esquentar, daqui a pouco começa a borbulhar. E se deixar lá, a água toda vai evaporar e vai ficar borbulhando. Isso quer dizer o quê? Que as pessoas que não se esquecem são como essas bolhas que ficam ali, constantes. O pensamento, a pessoa guarda a ofensa, não se esquece. E o pior, as pessoas não perdoam os outros. Olha que fragmento terrível, não perdoar. O que o Senhor ensinou na oração dominical, na oração que Jesus ensinou para os seus discípulos? Se você não perdoar os que vos maltratam, os que vos perseguem, o vosso Pai Celestial também não vos perdoará. E tem pessoas que enchem a boca, o peito de ar para dizer, eu não perdoo. Olha que fragmento terrível, que causa ruína, que causa perdição. Como eu falei aqui, eu não preciso ser diferente, eu tenho que fazer a diferença, porque o meu Senhor, o meu Mestre, o meu Salvador, ele não era diferente, ele fez a diferença. Aonde ele estava, se reunia a multidão. Aonde ele estava, as pessoas queriam ver. Tanto é que em um determinado texto diz que as pessoas se admiravam com o que aquele falava. O texto da tempestade diz, que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele não era diferente porque falou, que homem é este? Mas o que ele fazia, o que ele falava fazia diferença. E nós temos que ser assim.
Porque nós temos um exemplo que é Cristo. Agora observem, as pessoas guardam ofensas, não se esquecem, não perdoam e não se perdoam. Existem pessoas que não se perdoam pelo que fez. Aí o que acontece? Eu tenho que me perdoar. Eu tenho que chegar diante de Deus e dizer, eu estou arrependido. Eu errei. Eu fiz o que não era reto aos teus olhos. Não foi isso que o filho pródigo que nós ouvimos aqui? O filho pródigo dizendo, sexta-feira próxima passada? Pai, eu pequei contra os céus e contra ti. Ele fez essa oração na sua mente, declarando isso ao Senhor, num chiqueiro. Estava lá no chiqueiro, junto com os porcos. Ele disse, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e quando eu chegar no meu pai, eu vou dizer, pai, pequei contra os céus e a terra, e contra ti, não sou digno de ser chamado do teu filho. Olha o que ele estava fazendo, querido. Olha o tamanho do fragmento que estava dentro dele. Ele tomou a decisão, eu vou fazer isso. Levantou-se no outro dia e foi até o pai. Quando ele começa a falar com o pai, pai, aleluia, pequei contra os céus e contra ti. Não sou digno de ser chamado de teu filho. A conversa parou, porque o pai disse, para. Você fez o que precisava ser feito. Você arrancou o fragmento que estava te impedindo de viver promessas. E nós temos que arrancar fragmentos que estão impedindo de nos vivermos promessas. Então, querido, fragmento ele perturba. Fragmento ele perturba, ele tira a tranquilidade, ele incomoda. E quantas pessoas estão vivendo assim? E eu conheço muitas pessoas que recorrem a mim falando, eu não aguento mais. Já que você não aguenta mais, por que você não esquece? Por que você não apaga isso da sua vida? Por que você não acaba com isso? Ah, eu não consigo. Não consegue por quê? O fragmento cresceu. O fragmento foi alimentado. E quanto mais ele é alimentado, menos condições vai ter de esquecer. Menos condições tem de se perdoar. Por isso que o Senhor está dizendo, não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo. E te sustento. Olha, queridos, eu acho lindo quando uma certa feita o Senhor fez-me descer ao coração a letra de uma canção que diz, eu te sustento, eu te protejo e eu te sustento. Não é só sustentar, ele protege também. Agora, enquanto Moisés e você estivermos aqui, ó, entre o sustentar e o proteger, nós estamos seguros. Agora, quem sai dessa posição é ele, a mão dele é que sai, não, somos nós que saímos. E saímos por quê? Porque permitimos que fragmentos ocupem o lugar que é dele. E nós não podemos, queridos. Temos que tomar um posicionamento, nós temos que fazer algo que nós já deveríamos ter feito há muito tempo. Há muito tempo deveríamos ter feito. Agora observe, não adianta cuidar de fragmentos. É preciso ir em busca de solução. Não adianta eu ficar cuidando de fragmento. Não adianta eu ficar alimentando fragmento. Não, Senhor, hoje eu preciso de uma solução. E o Senhor está me falando que o Senhor é comigo. Que o Senhor me toma pela tua mão direita. O Senhor está dizendo que o Senhor é o meu Deus, está lá no versículo de número 13, porque eu, Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita, aleluia, e te digo, não temas, porque eu te ajudo, eu sou contigo e eu te ajudo. Nós não estamos sozinhos nessa luta, não. Chame ele para dentro, fala, Senhor, entra, e me ajuda a tirar esse fragmento aí, amém? Que Deus nos ajude. Terça-feira ainda tem mais um pouquinho, para falarmos sobre esse assunto, e que o bom nome do Senhor continue sendo glorificado. Pai bendito, em nome de Jesus, queremos te agradecer, ó Deus, por esse tempo de reflexão, pelo tempo de oração, por esse encontro que o Senhor preparou para nós estarmos, Senhor. Obrigado, Pai, pela tua presença, obrigado, Senhor, pela tua presença, obrigado, Espírito Santo, pela tua presença. Obrigado, Senhor, por ter falado comigo, falado com os meus irmãos, por aqueles que nos acompanham pela live, Senhor, eu sei que o Senhor falou, eu não tenho dúvida nenhuma que o Senhor falou, porque o Senhor fala com quem quer te ouvir. Obrigado, Deus, querido,
que essas palavras encontrem lugar no nosso coração, que aonde estiver um fragmento que possa ser ocupado, substituído, Pai, pela Tua palavra, que possamos receber a Tua palavra de bom grado, Senhor, que o Teu Espírito Santo cultive essa palavra em nosso coração, ao ponto de germinar, crescer, brotar, Senhor, e darmos frutos para a glória do Teu nome. Pai bendito, oramos pela vida do Benjamim, oramos pela vida da Cláudia, Senhor Deus, pela sua família, oramos pela família do pastor Jonas, Senhor, que teve a sua mamãe recolhida no dia de hoje. Pai bendito, e tantos outros pedidos nós apresentamos neste momento em Tuas mãos, para que o Teu nome venha a ser glorificado, Senhor. Entra com a Tua providência, com o Teu agir, e nos faça, Senhor, instrumento, Senhor, de intercessão, para outras vidas serem abençoadas pelas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, vai nos ajudando a tirar fragmentos que nos impedem de viver promessas, Senhor, porque não é justo, Senhor, nós escolhermos viver com fragmentos quando temos promessas da Tua parte para desfrutarmos. Bendito Deus, leva-nos em paz de retorno ao nosso lar, nos dê uma noite de sono reparador, um despertar na Tua presença, para lutarmos e combatermos contra o mal sobre esta terra, Senhor. Em nome de Jesus oramos e fazemos isso, Pai, imensamente agradecidos, para a glória do Teu nome. Amém, Jesus. Glória a Deus. Está encerrado esse encontro de oração. Muito obrigado aos meus irmãos e aos que nos acompanham pelas redes sociais também. Em nome de Jesus.